Sou o Dr. Vitor Hugo de la Páscoa, especialista em Direito Notarial e Registral. Trabalho no escritório Bogo Advocacia e Consultoria e atuo na área civil. E hoje nós vamos falar sobre a ação de uso capião. Primeiramente, o que é uso capião? Uso capião é você adquirir um imóvel no qual você havia já comprado através de um contrato particular de compra e venda ou de algum outro modo, por herança ou qualquer outro tipo, mas você detém a posse desse imóvel por um determinado período de tempo e essa posse ela tem umas características que tem que ser, não pode ser posse violenta, você tem que ter a posse mansa e pacífica e por um determinado tempo você tem o direito de adquirir o imóvel. A ação de uso capião ela pode ser judicial ou extrajudicial. O legislador fez o extrajudicial há menos tempo, pensando em desafogar o poder judiciário, que é muito atribulado, e agilizar essas ações, que são muito comuns. O uso capião se tornou extrajudicial, sendo conduzido pelo oficial registrador, que é especialista em direito notarial e registral, e detém a capacidade e o conhecimento técnico para conduzir essa ação, auxiliado logicamente pelo tabelião notarial, que o tabelião de notas, que também é especialista em direito notarial e registral, e que vai fazer a ata para comprovar o tempo de posse. Essa uso capião, nós vamos falar mais hoje sobre a extrajudicial, e essa uso capião ela pode ser a extraordinária, né, que o prazo de posse é de 15 anos, tem a ordinária que é de 10 anos, e com justo título, sendo de maneira onerosa, ela reduz para 5 anos. Temos o uso capião rural, que também seria de 5 anos, uma área em torno de 2 módulos aqui na nossa região, na qual você tem a sua moradia e você torna essa área produtiva. Então, por 5 anos você adquire o direito de uso capião dessa área. Temos o uso capião urbano, que seria de terrenos até 250 metros quadrados. Você tem que ter a residência em cima e sendo o único imóvel. O rural também, você não pode ter outro imóvel no nome. E depois nós temos outros tipos de uso capião. A uso capião familiar, que é o prazo da prescrição aquisitiva de 2 anos, né? Você pode morar somente você, tem que residir em cima, né? Você e a família. Essa familiar é geralmente quando ocorre o abandono do lar por um dos cônjuges, ou a mulher ou o homem, e a parte que fica ou sozinha ou com os filhos, após 2 anos ela adquire esse direito de usucapiar essa área. E depois tem outros tipos de usucapião, como o usucapião indígenas e outros assim que não cabe aqui nesse momento. A usucapião extrajudicial, ela inicia com um requerimento que é feito para o registrador de imóveis, né? E acompanhando esse requerimento, que já vem com todas as especificações, o documento principal que acompanha é a ata notarial, como já falado, que é feito pelo tabelião de notas. Ela vai comprovar o tempo de posse. Então, ela vem com os documentos que são apresentados ao tabelião, como conta de luz, de água, qualquer documento que venha comprovar a posse, né? Inclusive vem também a declaração dos confinantes, né? Que tem que ser declarado e intimados todos os confrontantes, eles têm que comparecer no processo. E além dessa ata notarial, tem que acompanhar o mapa e memorial descritivo. Isso é imprescindível
O mapa é um memorial descritivo, ele vem através dele que nós vamos precisar quais são os confrontantes e com todas as medidas, e é feito por um engenheiro ou arquiteto, né? Vem acompanhado pela o termo de responsabilidade técnica, e depois vem todos os outros documentos que possam acompanhar, que venham a ajudar a esclarecer o tempo de posse. Também é necessário uma certidão comprovando, uma certidão da área do imóvel, da localização do imóvel e do endereço do requerente. Então são os documentos principais que vêm acompanhando, e através disso o próprio registrador no final ele vai, essa não é uma sentença de aquisição, mas de declaratória, onde ele vai declarar na própria matrícula que você adquiriu esse imóvel através dessa ação de uso capião. Então é onde você consegue legalizar um imóvel que às vezes você comprou esse imóvel legalmente através de um contrato particular ou através de uma escritura pública, e por qualquer motivo que seja você não conseguiu registrar, ou porque os proprietários desapareceram, você não consegue localizar, ou morreram, ou houve qualquer outra coisa que você não tem como localizar. E pode ser também através de herança, alguém adquiriu por herança ou algum outro título, né? Então o modo de localizar, de você legalizar esse imóvel é através dessa ação da uso capião. Essa ação de uso capião é necessário sempre o acompanhamento de um advogado. Você não pode postular diretamente, a lei prescreve que você tem que ser representado por um advogado, e geralmente um especialista em direito notarial e registral que é necessário, que vai fazer toda essa documentação para legalização do imóvel.